Eu sei que a convenção lá tem, mas assim, um processo ao contrário, de um motorista solicitar a diária. Aí vai ter a prova e paga, porque senão você fica nessa agonia. Depois, se for até 4 horas, como é que você vai saber isso antecipado? Você não tem como Mas eu saber. tenho que pagar antecipadamente. Antes do cara começar a trabalhar, eu já tenho que pagar. Só vai Ele não pode sair da base sem dinheiro. Como a empresa faz isso, cara? Cara, eu também não consigo Eu entender. não, Eu acho. e olha que nós já perguntamos isso lá e Ninguém soube responder. Eu acho que isso é uma coisa que aquelas leis que não conseguem ser cumpridas, entendeu? Porque igual a doutora Luciana vive e fala, cara, tem coisa que você não consegue cumprir. Eu não acredito que uma patrulha ou uma TA da vida consiga fazer uma coisa assim. Porque geralmente eu acho que eles utilizam um cartão lá para isso. Entendeu? Eu não A acredito. pessoa que eu conversei lá, eu esqueci o nome da empresa na época da implantação, do início da operação, eles usam um cartão. Não sei que cartão é esse. Desculpa até porque eu não trabalhei no que paga pedágio, paga um monte de coisa e A paga. Mônica falou, por exemplo, na empresa onde eu trabalhei, a gente tinha um cartão chamado cartão colaborador. Esse cartão a gente conseguia depositar automaticamente aquilo que o colaborador precisava fazer. Vamos supor, se eu fosse ficar ausente uma semana, eu tinha o meu cartão colaborador e a empresa automaticamente depositava. O dinheiro, é como se fosse, vamos botar assim, o Pix que a gente tem hoje. Um VA, seria isso. Mais ou menos tipo o Porque já iFood de colocaram um hoje. cartão já o mês todo, entendeu? Entendeu? Aí Mas tu eu já. acho que se a informação Na verdade não era o mês, chegar- lá era semanal. Então, por exemplo, tem isso. Por exemplo, se você tem um planejamento de 2 saídas na semana, tu já coloca as 2 saídas na semana. Tu vai tratar o esporádico. Aí o motorista vai ter que solicitar. Ó, não sei se é uma ideia, tá? Estamos pensando juntos aqui. Ó, aí o motorista vai chegar e vai dizer assim, ó, eu fui lá fazer manutenção no dia tal, cheguei 7 horas, tal hora, o Léo vai lá, ela vai pegar, ó, Léo, valida isso aqui? Validou. E aí vai botar o excedente. Mas a diária normal já está lá. Mas eu acho que se a Do mês informação todo. chegar pra gente, a gente consegue trabalhar. A manutenção é o que eu estou falando, é mais complicado porque não sabe quanto tempo que a pessoa vai ficar parada lá. Ou seja, a gente precisa ter informação sim pra gente ficar de olho, e aí não vai Então- ter jeito. Agora, a programação em si, aí é que é complicado a gente pagar depois do Porque hoje na programação, por exemplo, é uma falha humana, por exemplo, eu passo lá e falo assim, Felipe, tem diária hoje? O Felipe tem, daqui a pouco eu vou levar. Às vezes o Felipe acha que levou na minha mesa e não levou. Chega no dia seguinte eu falo assim, Felipe, não, mas eu te entreguei ontem, cadê, Felipe? Né, eu não levei não. Final de semana, ele cismou que tinha visto a Mônica, que tinha entregado na semana pra Mônica, só que ele entregou pra Mônica. Tá sonhando? Pô? Então assim, são coisas que Sonhando com a acontecem, Mônica. por sermos humanos, Você acontecem. está entendendo Ao o que você já inverso. está fazendo na vida do Felipe? Não, você não. A gente aqui só Já trabalha com nós. Lucas Estou tinha perturbando falado já a mente assim, dele. Ele tinha falado, o Lucas está confundindo, porque realmente teve ontem diária, eu só que também hoje ele está acho que fazendo eu- retorno. eu sou E eu, o retorno Mas Cara, pagou eu diária lembro, comigo eu entendi que já ontem. tava pagou bom. e pagou a estadia, que o Lucas estava falando, isso. Tá, então. E aí o que acontece? Hoje, dentro da quantidade de horas que ele trabalhar, vai Vai ter pagar alimentação também. ou uma nova diária. Aí a gente precisa guardar a finalização de Hoje ele já fechou 10 e meia. Então, mas eu parei de tratar ponto era antes, entendeu? Antes, né? Tá, fechou 10 e meia. Então, Não vai pagar na na próxima. próxima. Na próxima, na próxima. Não, vai ter que pagar alguma Entendeu? coisa. Alimentação. Na próxima. A gente vai olhar o ponto. Pode Vai ser ver a que quantidade de horas que ele alimentação. trabalhou. Se ele trabalhou mais de 6 horas, a gente vai ter que pagar a alimentação pra ele. Tem que contar, não tem jeito. Tá, a confecção da planilha BH e adiantamento. Como é que funciona o adiantamento hoje? A gente abre um trâmite lá para a contabilidade devolve o trâmite do adiantamento e a gente confere para ver se o cálculo da contabilidade está correto. Se tiver correto, ok, senão a gente devolve, aguarda a correção e aí quando eles têm essa devolutiva a gente imprime, né, o líquido, entrega no financeiro e eu faço a importação automática para o SSW, né? Fechamento da folha de ponto, que deveria acontecer todo dia 16, só que hoje devido a uma série de problemas que a gente tem, a gente não consegue fazer, né? Por dificuldade do colaborador, ou porque o celular dele é muito antigo, enfim, uma série de fatores. Confecção da folha de pagamento, né? Onde a gente vai fechar um ponto, vai imprimir as folhas, a Mônica pede lá a planilha RH pro Sandro, prepara a planilha de produtividade, que a gente tem um novo problema, né? Porque a gente manda para a contabilidade lá para eles darem uma devolutiva de uma forma X, mas eles dão de uma forma Y,
sempre, a gente conversa, a gente ajusta, mas sempre acontece. Envio da folha para contabilidade e conferência, né? E aí compra de benefícios, vale combustível, vale transporte e o alimentação. Impressão da folha de ponto, do recibo, pagamento e distribuição. Não coloquei aqui, mas aí a gente tem que depois, quando a folha volta, né, da contabilidade, a gente também tem que conferir tudinho, depois pedir importação do líquido, a planilha dos impostos, enfim. Recibo, pagamento e distribuição. Posso entrar aí de novo, né? Porque eu tinha até outra. Que você faz de separação, o que é hora extra, tem que fazer isso manual. daí. É isso daí. Mas eu botei tudo junto quando eu botei ela. Então. O que acontece? Vamos lá. É porque demanda tempo. Demanda né? tempo, é verdade. E é enjoado. Eu vou no início. Porque a contabilidade não ajuda muito com as planilhas que eles Exatamente. O que acontece? Hoje, abre aspas, nosso sistema aqui é manual, né? Então, o que acontece? A contabilidade, ela manda a folha em PDF, e aí eu tenho que transformar essa folha para Excel. Depois que eu separo essa folha de Excel, eu tenho que fazer uma planilha que separa salário versus hora extra, versus diário, enfim, tudo separadinho. E aí depois que a gente faz isso, a gente tem que formatar essa planilha e tira só o líquido da planilha, só a hora extra, enfim, né? Tudo separadinho. E importa cada folha separadamente para dentro do SSW, né? E aí, depois que importa tudo, a gente entrega lá o líquido lá pro financeiro. E aí vou acrescentar mais uma coisa, porque como você já colocou impostos aí, reforçar o papel, né? Do pessoal que faz cadastro de motorista, Tá bom, então. que existe um relatório que é gerado Deixa a para carreta lá no pagamento de Presonic. autônomo no início do mês, que acaba eu que gero esse relatório para mandar para a contabilidade, que os impostos da folha de pagamento só são fechados com esse relatório. Tá. Se um cadastro tiver um número de vai NIS tratar, errado, tá bom? data de nascimento da mãe errada, nome da mãe errado, data de nascimento do próprio, né, proprietário errado, qualquer informação errada, na hora que a contabilidade vai jogar para poder gerar o relatório lá no e-social, não acontece. E aí os impostos da folha ficam travados. E eu reforço mais uma vez, a SSW, ela atrapalha a gente com relação a alguns tipos de cadastro, porque eles não puxam o cadastro da Receita Federal, eles puxam o cadastro de qualquer outra empresa que tenha feito. E aí, a maioria das vezes tem algum erro. Aí é onde, na hora que tá, não estou só falando do Felipe, né, porque eu sei que o Campos também faz o cadastro, o Sandro não está aqui, o Sandro também em algum momento também faz, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque aí, às vezes, você vai perder um minutinho ali com um cara que você está contratando para acertar as informações. Mas, daqui um mês que ele já prestou o serviço, você fica, quantos dias a gente já chegou a esperar uma informação de um número? 3, 4, 5 dias que o cara já recebeu, ele vai responder quando ele quiser. Então, a gente tem que se atentar. E hoje não aprova mais Não tem como mais fazer o cadastro igual os outros colocavam. O SSW deu uma atualizada? Atualizou, não deixa mais. Esse mês ela tem problema? Hoje é dia 3. Ainda Mês não. passado teve problema? Teve de um. Acho que é do nome da mãe ou da data Agora de deixa nascimento? eu Não pensar lembro. uma coisa aqui, em relação que ela falou que tem que exportar a planilha e tal. Uma folha por folha. Olha só, eu penso assim, nós temos clientes. Os nossos clientes, eles exigem a forma que eles querem receber. Nossa, e a gente tem que dar o nosso jeito para fazer. Aí nós com nossos fornecedores, a gente não pode fazer, eu preciso receber a folha nesse formato. Eles não mandam, não tem como. Então, vamos lá. Eu não ia entrar nem nesse mérito. Vamos lá. Hoje o que a gente tem. A gente é exigido um monte de coisa. Aí a gente não pode exigir com nenhum fornecedor nosso. Os fornecedores nossos são estrelas, assim, eu vejo assim, são estrelas. Para produtividade, Estrela de São Paulo. a gente está trabalhando com a produtividade desde o ano passado, desde de meados desse ano, início desse ano, uma coisa assim. Que a gente começou com aquela planilha de produtividade.
produtividade, na verdade, setembro do ano passado. E aí, o que eu preciso? Eu preciso que seja enviado para mim. Eu mando a quantidade de horas e preciso que aquelas horas sejam transformadas em reais. E aí, o que eu precisava? Que fosse enviado para mim os funcionários por linha. O funcionário tal, tanto de hora extra, tanto de DSR. Assim. Não, Mônica, não tem como. Gente, não é possível. Eu preciso que seja enviado para mim em Excel, em linhas, não em colunas. Não tem como. Aí, o que eu fazia? Formatava a planilha toda, perdia maior tempão. Mudou. Já é a terceira pessoa lá do escritório de contabilidade. Mudou. Sabe como é que vem a planilha agora que ela me manda? Por linha. E aí eu falei com o gerente, eu falei com o coordenador. Preste atenção, eu acho que a gente tem que tratar todo mundo assim, ó. Uma coisa que eu fico muito chateado aqui na empresa é quando a gente quer botar os outros para engolir as coisas. Eu acho que não pode nem com ninguém. Um exemplo, o Felipe vai lá agora, vai te entregar o documento. Não, Felipe, não é mais. Ele foi lá, fez um trabalhão do cacete, fez o documento. Não é mais assim não, agora você tem que fazer assim. Ele, pô, mas tu não me avisou nada. Então o que eu penso? Você vai redigir o formato que você precisa. Ó, a partir do mês tal, precisamos receber nesse formato, assim, assado. Por favor, já vai se adequando porque precisamos receber nesse formato. Programa, planeja com o fornecedor. Mas assim, desculpa, até me intrometer, mas assim, eu tô aqui exatamente há 9 meses e não é assim. Aí eu vou dar nome aos bois, né? Vamos lá. A Mônica chegou, falou assim, ó, quando você for fazer prêmio por tempo de serviço, por favor, quando você lançar lá nas férias, que você for lançar lá no mês seguinte do colaborador, por favor, proporcionaliza. Eu me entendi, ok. A Mônica ligou, falou na época que era com a Kelly. Ela ligou pra Ariane, que era gestora da Kelly. Ela virou e falou assim, tá bom, ok. Quando chegou a folha, a Mônica viu que estava errada. Poxa, Kelly, você fez assim, 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 começou. Não foi isso que você falou pra mim. Ela falou, tá, mas eu escrevi pra você, estava lá escrito. Não, porque não é assim. Beleza. Aí mudou, foi pra outra pessoa. A outra pessoa o que fazia? Proporcionalizava nas férias e não coisa. Aí a mãe falou assim, pô, mas olha só, ainda falta isso, isso e isso. Ah, tá. Então assim, se a folha vier 5 vezes, a gente precisa conferir todos os colaboradores 5 vezes, mesmo que o erro, por exemplo, só seja no Wagner. Porque ele conserta o Wagner e desconcerta o Felipe. Não é que a gente não fale de forma prévia. A gente manda e-mail, vou te dar um exemplo. A mãe falou assim, ó, vou mandar e-mail falando de todo mundo que tem desconto de vale transporte. E botar esse... Você está falando de coisas pontuais da folha. Eu estou falando de um procedimento. Eu não estou falando de, tem desconto esse mês, vai ter que pagar no seu mês. Eu não sei como funciona isso, eu nunca parei para ver. Mas vocês já fizeram. Eu estou falando de um procedimento. Ó, a partir de tal mês, eu preciso receber as informações da folha neste formato. Você vai pegar o formato da necessidade e vai espelhar. Essa planilha, eu preciso exatamente nessa planilha as folhas a partir, por exemplo, da folha referente a outubro, referente a novembro. Por favor, já vai se adequando o que eu preciso receber nesse formato. Você está planejando um acordo de nível de serviço com o fornecedor. Não faz. Eu não estou falando do dia a dia. Sim, procedimento. Desconta isso aqui. Esse só teve um vaga. Eu estou falando disso. Porque isso você não pode planejar. A gente está falando de procedimento. É isso que a gente está falando. Que não tem como fazer. É um procedimento. Aí agora, depois de meses penando com a planilha, agora a planilha vem bonitinha. Então agora já está certo. Agora vem. Não, Mas mas agora não você, tem tudo, não. você Não, então não, tem a mais. Mônica está falando de produtividade. Produtividade. A Mônica está falando de produtividade. Porque assim, antes como que ela fazia? Vamos botava assim, para você poder entender o que a Mônica está falando. Vamos lá, dá para você poder entender. O Carlos tem hora extra 30%, hora extra 100%. Em vez de uma única linha, vinha as 3 colunas com a informação, não. Ela botava todo mundo que tinha 50% para receber, embaixo todo mundo que tinha 100% e na outra 30%. Que a Mônica queria que ela colocasse do jeito que ela coloca hoje. Vamos botar assim, né? O formato que já é hoje. Só que assim, a pessoa que tratava a nossa folha anteriormente não fazia. Falava-se com a gestora, acordava-se previamente com a gestora, ela também não fazia. A gestora fez mais besteira na nossa folha de pagamento do que a própria analista. Quando a Ariane fez, ela acabou com a nossa Mas olha só. Agora as coisas estão começando a acordar nível de serviço não é auxiliar administrativo.
vai falar com o Wellington. O Wellington lá é o gerente. O Wellington, a partir de tal mês eu preciso disso, que já está cortando nisso, A gente pede para analista, para supervisor, diz que não tem como, que conversou com o gerente, conversou com todo mundo. Enfim. Então isso aí é caso perdido. Não, eu não digo. Olha só, caso perdido, vamos lá. a gente não fica rediscutindo, não tem muito. Tá, Carlos, vamos lá. Não vou dizer que é caso perdido. Eu acho que, por exemplo, é questão da pessoa estar aberta. Vou te dar um exemplo que é a pessoa que trata a nossa folha agora, que é a Adriana. Tá 100%? Não tá 100%. Mas até para evitar, quando a Adriana chegou, o que eu fiz? Eu liguei para ela e falei, ó, o que a gente precisa hoje, que não acontece para melhorar, é isso. Beleza? Passei um e-mail para ela, falando, ó, a nossa folha funciona assim. Tem esse detalhe, né? Trabalhar a exceção que a gente não acontece em outra empresa. A gente sabe que numa contabilidade, a Andréia não cuida só da folha da Linus. A Andréia cuida da folha da Linus para uma coisa, cuida da férias da empresa X para outra. Então pode acontecer dela se confundir. Ok. Então o que a gente fez? A gente acordou prévia. Só que tem algumas coisas que a gente ainda não consegue. Não é um caso perdido. Talvez eu tento lidar, tipo assim, eu evito mandar WhatsApp, eu pego o telefone, eu ligo. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, vocês já fizeram reuniões assim, aqui com eles, aqui? Então, eu não sei, eu fiz tipo, abre aspas. Então, isso eu fiz uma única reunião, abre aspas, né, extra, foi com a Adriana, que foi a pessoa que entrou na nossa folha agora. Linus e equipe da contabilidade. Não que eu saiba, Mônica. Beleza. Então vamos lá, vamos avançar mais aí, porque eu acho que talvez seja um passo também que a gente possa equalizar, né? Ou seja, construir essa relação, né? Essa melhoria contínua até com a contabilidade também, né? E fazer uma chamada contratualização, né? Finalizou, mandou uma ata, vamos ver, né? Porque colocar alguns pontos, né? Mas beleza, acabou. Não, tem mais. Envio do pagamento financeiro, lançamento do líquido no SSW e ações de endomarketing. Deixa eu falar só uma parada lá do começo, que eu não falei da primeira ali. Né? Essa questão que às vezes eu vejo aqui de manhã, né? De motoristas aqui, horas aqui dentro. Né? A gente podemos, assim, juntos pensar numa solução para a gente eliminar isso. Porque assim, eu fico pensando assim, a única coisa que me vem na cabeça, até me desculpa o meu termo, né? Mas assim, eu vejo uma mamadeira, uma chupeta, né? E um leitinho ali para botar na temperatura que o cara quer. Porque assim, cara, eu fico vendo ali pessoas ali, horas ali de babá. Eu vejo você babá, né? Então assim, a gente consegue pensar em alguma maneira para poder eliminar isso, para que eles sejam mais independentes, né? Então, eu não sei, tá? Mas a gente poderíamos pensar talvez em alguma ideia por isso. Então, hoje eu preciso do próprio colaborador para ele ajustar o ponto dele. E aí eu mando lá no WhatsApp um exemplo. Joãozinho, eu preciso que você finalize a jornada hoje é dia 3. Chega amanhã, ele não finalizou a jornada. Joãozinho, precisa que você finalize a jornada. Aí, às vezes ele solicita... em vez de ele solicitar o fim de jornada, em vez de ele solicitar o ajuste, o que ele faz? Ele vai lá e mete uma refeição no meio do dia, quando era o fim da jornada. E não adianta pra mim, eu vou remover aquilo ali e vai continuar errado. Eu não sei como é que foi passado, né? Será que talvez um treinamento disso, assim, tipo assim, pegar assim 10, vem cá, vamos no sábado aqui, vamos sentar, vamos fazer um treinamento disso, eu não sei. Eu acho assim, a gente precisa pensar em alguma ideia, né? Porque problema a gente vai ter, isso é fato. Só que assim, a gente precisa assim, tentar criar uma solução. Minimizar, né? O que hoje é meu mato alto? É pensar assim, ó, o que é meu mato alto? Aí eu vou atacar o mato alto. Eu não estou no teu setor, não sei. Mas uma coisa que eu acho que toma muito tempo é a mamadeira ali. Eu pensei até em comprar um kit já, só que assim, eu fiquei meio sem graça do como que as pessoas iam reagir a isso. Mas uma madeira, uma chupetinha, para quando alguém sentar, você colocar do lado assim, não falar nada, só colocar do lado da mamadeira, vem cá, então celular. Hoje um dos nossos maiores problemas é a questão dos carreteiros. Assim, pelo menos desde que eu cheguei aqui, por exemplo. As outras empresas que eu trabalhei não acontecem da forma que eu estou falando. Nunca trabalhei com logística. Dos locais onde eu trabalhava,
era muito incisivo. Todo mundo, a responsabilidade do ponto é seu. Se você não fizer, estou te descontando, vou fazer assim, vou fazer assado. Mas aqui é um outro jeito, é um outro mundo. Então, assim, a gente tem várias situações que o cara alega assim, eu não fiz isso, ficou muito tempo na estrada. Assim, é uma coisa que a gente sempre repete. Tem horas que acaba sendo cansativo determinadas situações. E, assim, é maçante. Tem vezes que eu vou colaborador, então, você já está ciente, eu já falei pra você, e depois que o cara marcou o ponto, não tem mais nada que eu fazer. Olha só, a gente aqui, eu lembro que o Robson trouxe isso aqui pra gente, a Usinete vai lembrar bem, que assim, quando tinha mudança de convenção coletiva, a gente reunia todo mundo, os funcionários, né? Vamos falar assim, né? A convenção é mais para os motoristas, né? Reunia eles e fazia o quadro do que era e o que passou a ser. A gente ia explicando as mudanças, né? Nós fizemos isso com essa mudança agora? Mas a mudança, na verdade, assim, não pra gente que trata o ponto, não houve mudança. Não, teve muita mudança. Mas a gente não deixou com isso ainda. Não, a gente ainda não Tem tá. muita mudança de formato. Teve a mudança da convenção e teve a mudança da lei do ponto. Por exemplo, o motorista sabe que ele tem que tirar folga onde ele estiver. Um exemplo, porque ele não está tirando folga. Aí assim, ele tá lá parado, lá em Vitória, sábado, domingo, feriado, mas ele sabe que ele tem que tirar folga lá? Ele está avisado disso? Eu já respondi isso para você. Nunca foi trabalhado dessa maneira. Sempre foram orientados pelo RH, que quem orientava era eu, para que, se eles, mesmo estando longe da base ou da casa deles, terminou o expediente, ele tem que fechar o ponto dele para descansar. Não, estou falando no domingo. Sempre foram orientados. Domingo A lei mudou agora. Ok, a lei mudou agora. Mas eles sempre foram orientados a fechar o ponto. Domingo só vai ficar com o ponto aberto, domingo e feriado, se realmente estiver trabalhando. E eu ainda explico mais para você. Eu dou os seguintes exemplos para ele. Eles só vão ficar com o ponto aberto se o cliente chegar para eles e falar, olha só, você não pode sair daqui, você tem que ficar aqui tomando conta do veículo. Não, você tem que ficar aqui, porque já eu vou descarregar. Espera aí, nesses momentos sim. Agora, se o cliente fala para eles, olha, encosta o carro aí, eu não vou descarregar agora não sei quando eu vou descarregar. Eles têm que fechar o ponto, eles sempre foram orientados. Sempre, não é porque a lei mudou. Sempre foram orientados a isso. Tá. Sempre foram. Mas agora a lei mudou e a lei está pesada, né? Pesada. Então a gente precisa o quê? Reforçar isso. Reunião com o pessoal, mudou isso. Vocês têm alguma dúvida? Então aqui, pessoal, vocês estão domingo em algum lugar, algum outro estado lá, parado, aguardando o carro segunda-feira, vocês não podem contar que ele é tua folga. Então você está de folga. Você não pode, porque a lei diz que tem que fazer. Aí assim, a gente tem que apresentar, porque as pessoas só vão vendo, assim, né? Isso é com todo mundo, né? Quer dizer que a pessoa só vê o lado bom, né? O que é bom, o que ela passou a ganhar. Mas o que ela, como é que é o nome? Os deveres e os sei lá. Ônus e os bônus. A pessoa só vê ali o bônus, mas o ônus ela não quer fazer o ônus. Mas ela quer o bônus. Ela quer, o ônus quer ganhar tal, quer ganhar isso, quer ganhar hora extra, 24 horas por dia. Bacana. Se tem que pagar, a gente vai pagar, não está falando isso. Mas a lei tem que ser respeitada em todas as partes, não é só no bônus, é no ônus também. Olha só, Carlos, a gente pode perfeitamente reunir eles, igual a sugestão que o Lander deu, sentar e explicar. Só que hoje a gente faz individualmente. A diferença é que a gente vai fazer no coletivo. E é personalizado, possível? né? Beleza. Já é até melhor, né? Ó, Porque pra é você, personalizado. eu vou dar um exemplo. O Thiago sentou aqui tem 2 semanas, conversou comigo. Eu expliquei tudo para ele com relação ao ponto, principalmente essa questão dele ter que fechar o ponto quando ele está viajando, se ele não estiver trabalhando. Tiago, o que você entendeu? Fiz igual o Lander fala. Pergunta para a pessoa o que ela entendeu. Ele falou exatamente tudo aquilo que eu expliquei. Quando foi na semana seguinte, ele passou o domingo com o ponto dele aberto. Sem estar trabalhando. Então, Então, assim, a gente pode reunir. Beleza, a gente pode reunir. E aí o que eu fiz? Falei, olha só, o Thiago, lembra daquela conversa que a gente teve? Lembra, o que eu falei com você? Então, meu filho, por que você não fez o que eu falei? Então, gente, olha só, eu entendo que isso aí
claramente assim, uma situação que a empresa também vai ter que tomar um ponto de decisão, né? Um ponto de mudança e reflexão, mudar a curva, né? E acho que assim, é a a gente tem seguinte, pouco tempo agora para poder conversar sobre isso. Não, que é a seguinte. Deixa eu só falar uma coisa. Não, deixa eu só finalizar isso aqui. É que precisa, né, criar um instrumento novo aí, né, de fixação dessas regras, inclusive tem os valores que a empresa tem, que a gente criou aí também, entendeu? De uma forma nova. E pode ser um evento que a gente está, a partir dali do evento que a gente está programando para os motoristas, tá certo? E também a empresa criar um conjunto de pequenas regras, né, de produtividade. Você não ganha produtividade? Talvez começar a pensar também em algumas, penalidades a não observância, porque isso atrapalha a empresa. Então, uma pessoa não pode estar atrapalhando a empresa, principalmente uma empresa. Tem que ter essa consciência, porque a penalidade não é só por o fato dela errar, nada disso, mas porque ela está penalizando a empresa. Beleza, gente? Vamos pensar isso, vamos construir isso. Vamos finalizar? Desculpa o que você está falando aí, porque tem nosso amiguinho aqui, o Leandro. Não sei se vamos ter rodada aí mais de melhoria contínua. Você quer consolidar com algum ponto assim, né? Arrematar com a tua felicidade, com a tua alegria. Valeu, Leandro. Olha o almoço do general, gente. O almoço do general. O almoço do general. E já tá no almoço. Dá o esperto, já viu eu todo já mundo Inventando aqui essa melhoria. tudo tá comigo. Bom dia, gente. Isso daí Boa tarde. é o Mapa a agenda, né? Mapa de rotina da frota ali. Planejar o dia seguinte. Uma pergunta? Atendimento. Está sendo feito isso? Está planejando o dia seguinte? Algumas coisas eu consigo fazer, outras não. E qual a dificuldade que você está tendo? Tem informação também, né? Que tem muitas informações chegam muito tarde, né? Informação de quê, por exemplo? De atendimento de cliente, por exemplo, o carro vai estar parado, o que não vai estar. Então, mas se você assim, Mas isso já não foi abordado lá no CPL? com a frota, De você marcar no CPL se por acaso você precisa de algum carro para manutenção? Lembra que você já alinhar com o Aldênio e falar assim, ó, se amanhã for ficar algum truque parado, eu preciso que fique esse. Se for ficar algum cavalo parado, eu preciso que fique esse. Se for ficar, não foi combinado da gente fazer? Isso eu já venho fazendo, isso eu sempre fiz, né, na verdade. Estou falando assim, na hora de fazer o planejamento, tem coisas que eu consigo planejar e tem coisas que eu não consigo planejar, entendeu? Porque o sucesso é esse, é o planejamento no dia anterior. É um sucesso. E assim, não é nem só o meu planejamento, né? É o planejamento aqui de dentro do escritório e o planejamento também lá de fora, entendeu? Pode seguir ou... Pode. Atendimento emergencial é quando acontece alguma anomalia, o carro está na rua, quebra. Aí pode ser várias coisas, pode ser simplesmente um furo de pneu, como um problema de rastreamento, né? Esse é o atendimento emergencial. Inclusive a Casa de Vídeo eu tenho 10 minutos para tomar uma ação dentro de qualquer coisa que esteja acontecendo lá. Na verdade, isso acontece o tempo inteiro, né? O dia inteiro, essa frase. E isso dali é de domingo a domingo, né? Esse atendimento emergencial. Se tiver carro rodando, Eu tenho uns 10 minutos. a gente dá 10 minutos para vir tomar uma ação. Aconteceu um negócio lá, Na Casa de Vídeo tem que ser assim, ó. eu tenho que já ter alguma coisa em andamento para resolver. Senso de urgência. Isso. Identificação de lançamento de nota fiscal. Eu tenho uma pessoa hoje ali, que é a menina que é menor aprendiz, que hoje não atende a minha necessidade, né? Mas está trabalhando ali comigo, que é o seguinte. Eu gosto muito do jeito dela trabalhar, gosto muito da maneira dela, do comportamento dela, entendeu? Eu acho assim que ela é uma menina muito nova, ela é uma menina assim, que ela tem medo de tudo, né? Então assim, tem que ter muito jeitinho de lidar com ela, né? Mas ela é uma pessoa assim muito... Mas não atende a necessidade por quê? Por causa de tempo, principalmente. Só 3 vezes na semana, 4 horas, é muito pouco. Aí, entendeu?
Mas ela tá se esforçando, entendeu? Que nem, por exemplo, ultimamente eu tenho pedido ela para ir mais rápido, para ver se sobra um tempinho para ela fazer algumas coisas. Nas 2 últimas semanas a gente conseguiu. Consegui até ir lá fora com ela, mostrar o que é um caminhão, o que é um truque, o que não é, porque às vezes ela fica ali, aí explicar para ela por que ela tem que lançar uma nota correta, o que é esse diesel, esse CTA, porque às vezes ela fica, o que é CTA? E na cabeça dela CTA, rastreamento, é tudo uma coisa só, então estou tentando diferenciar. Aí semana passada eu consegui com ela lá no pátio, quer dizer, ela está evoluindo um pouquinho, né? Controle diário de frota. Isso aqui a gente faz muito por planilha, né? É controle de pneu, controle de combustível, controle de média, né, no caso, controle de troca de óleo de motor, óleo diferencial. Então, entra nessa questão aqui do controle diário de frota. Entendeu? É uma coisa que tem que estar sempre olhando. Compras é uma coisa também que eu posso até tentar encaixar um dia, mas dentro de uma emergência pode acontecer a qualquer momento, né? De necessidade de uma peça ou de um material aí que seja necessário. Léo, deixa eu só fazer uma pergunta. Como é que ficou a frota com a saída do Gustavo, a questão de manutenção? Essa mudança que foi feita aí? Do meu ponto de vista, desde quando saiu o Alfredo e o Gustavo, está sendo o meu melhor momento diante da frota, entendeu? Porque assim, muitos estresses que eu tinha, hoje em dia eu já não tenho mais. Só tem visto eu gritando com alguém no pátio. Então assim, é resultado disso, entendeu? Porque era muito enfrentamento, entendeu? Era de ficar tomando conta do cara que estava no telefone, muita coisa que tinha que tomar conta e acabava o trabalho não andava. Então hoje eu tenho Mas você o Isaías, precisa, né, de alguém para te ajudar hoje? Hoje eu tenho o Isaías que não supre toda a necessidade, então, mas isso que eu ia assim, te falar. mesmo A gente com precisou ele, atendimento lá na Casa e Vídeo, não tinha o Isaías nem você aqui no setor. mas aí é por causa atender, daquela entendeu? questão que eu te falei, isso aí é um atendimento emergencial, né? É. Eu tinha uma programação para Então, aquela mas segunda. até um atendimento emergencial, falando de atendimento emergencial, Mas se o voltando Gustavo lá, tivesse aqui, ele ia por fazer? exemplo. Não, quem não dirige, ele Mas dirige. eu levei lá, eu já levei lá 3 vezes. Mas aí foge do que deveria Entendeu? acontecer. É um Mas atendimento não- emergencial, entendeu? Então, olha Por só. exemplo, assim, se tivesse até um motorista sabe aqui o parado porquê? sem fazer nada, a Tu gente sabe- pode pedir um motorista para Então, levar olha ele lá. só, eu ontem recebi o áudio do Leonardo, porque assim, eu me chateou mesmo com aquela questão de ontem, mas assim, Aham. eu não quero entrar nesse mérito agora, porque assim, senão a gente vai atrapalhar a reunião do Metanol. Mas assim, nós só perdemos pela nossa demora no retorno de resposta, de ação. Só isso. Que pra mim é grave. Mas Qual é isso o eu teu fiquei tempo? sabendo, Qual é o teu tempo de quando eu fiquei resposta? sabendo, na mesma hora eu mudei todo Qual é- o panorama do meu dia Então, para ver qual é o também, teu no tempo de meio- resposta? né? Para mim, Então, 10 minutos. Então, No assim, meio do caminho mas- ele mudou tudo de novo. Então, aí mas, foi mas quando eu isso não é decidi fazer uma outra coisa que a gente pode tratar aqui agora, senão a gente vai entrar em outra questão. Só tá, com relação conversar. ao Isaías, que eu gostaria de deixar registrado aqui, mesmo ele não sendo um colaborador, ele precisa estar vestido adequadamente. E ele não está. Você imagina um cliente chegando aqui vendo um cara da manutenção de bermuda e camiseta. Então, eu já estou Imagina tratando a isso com gente ele. indo no cliente, na casa do cliente com esse tipo de vestimento. Eu vejo ele de bota, ok, mas assim, bermuda e camiseta, isso é muito inadequado. Bermuda nunca foi. Bermuda nunca teve. Nunca foi questionado por ele aqui, né? Dentro aqui trabalhando dentro. Mas aí, por exemplo, na Casa e Vídeo não ele nem entrar. Mas se ele aí fosse ele fazer o anda, socorro. então, mas é como é que ele funciona? Ele anda com uma roupa, entendeu? Se ele Ah, for lá, nem se ele entendi. for no preso único, ele botou uma calça lá. Sim. Entendeu? Mas eu tô tratando com ele também, tá? Já está sendo tratado. O Lando até hoje falou com ele ali, para confirmar que está sendo tratado. O que eu falei com ele? Tá vendo aí? Não foi? Da mesma Por hora. quê? Porque eu tô já tentando fazer ele entender isso, tá? Uma calça comprida jeans e uma camisa mais adequada já ajudaria Mas bastante. assim, está fazendo ele entender isso. E ele tem que comprar, porque ele hoje não, ele é uma empresa aqui dentro, entendeu? O ideal para esse tipo Então eu de tô serviço, pedindo acho ele que para até fazer isso, tô macacão, exigindo É o dele, macacão entendeu? que o Gustavo que é o usava. mais correto. Né?
para a empresa não ter que ficar dando nada para ele, entendeu? Não, mas a empresa pode dar um macacão, o negócio é só a marca, tem que usar a marca, não tem a marca, né? Tinha um macacão lá embaixo, né? Aquele que eu usava quando eu mexia, não sei se ainda se usa, já sempre existe, né? Também, né? Ficava no Mas saco. você baixinho. Não, mas era da Marinha, era da Pronto. segue você aí, Léo, segue outra coisa. Desculpa, fui eu aqui, ó. Só um parênteses, rapidinho. O compras ali, com o número 5, ele é aquela questão que você faz os programas de compra e entra a nota, e aí, na verdade, tem que imprimir aquele processo, tem que imprimir, todo ano poder aprovar. Aí, as compras. Isso. Então, beleza, é aquela questão do SSW que a gente estava vendo lá, que, né, que tem só um itemzinho lá que o SSW ainda... Itemzinho, um monte de item. O orçamento não se comunica com o pedido, o pedido não se comunica com a nota. Resumindo, tu faz a mesma coisa um monte de vezes. Estou tratando, passei um e-mail lá para ele. Para o Lando poder aprovar diretamente sem precisar impedir de ficar gastando folha, né? Prova diretamente lá no sistema. Entrar no sistema. Ótimo. Ó, esse sexto aqui é fornecedores, quando a gente bota aqui, é oficina, né? Esse 6, né? Entrou aqui também junto uma coisa que é muito importante, que hoje eu estou começando. O que está escrito ali? É multas, porque ficou tudo junto, né? Que eu estou começando a conseguir a botar para andar. Está bem lento, mas estou começando. E é uma coisa que, assim, tá comigo, mas na minha mente, eu acho assim, que tem um processo aqui que dificulta muito o meu lado, é a questão de identificação de condutor, porque hoje a gente não tem motorista fixo. Aí chega uma multa ali para mim, outro dia eu levei uma manhã inteira para identificar 2 motoristas. E depois, quando eu fui pegar a assinatura do motorista, tive um estresse danado, não foi, Campos? Porque o cara queria que eu provasse que ele estava e eu não tivesse esses documentos. Aí eu tive que ir lá na sala do campo, deu um aborrecimento. Eu fui fazer uma brincadeira com o cara, porque ele sempre brincava comigo, ele não entendeu. Aí ficou todo estressado, mas depois eu pedi desculpa a ele, falei que não brinco mais. E, enfim, esse é um detalhe. É um detalhe, um processo que está bem lento, mas está começando a andar, que é o processo das multas, que é um negócio assim que eu tenho pedido muito a Deus para me ajudar nisso aqui. Isso é um negócio assim que me faz até mal. Eu me sinto assim mal por esse negócio, porque é uma coisa muito antiga que ninguém conseguiu resolver. Até para contratar uma empresa para resolver foi muito difícil, não foi? É um troço muito chato. Eu tenho orado muito a Deus para me ajudar. Qual é a sua maior dificuldade na identificação? Então, porque como é um processo lento, geralmente você está fazendo muita coisa, né? Que nem, por exemplo, o Lander chegou ali agora na sala e ele me deu um telefone para resolver um negócio. Só que eu já estava resolvendo 2 outras coisas, né? Falando com 2 fornecedores e com uma menina que um negócio de uma batida aí. Ele voltou 10 minutos depois perguntando se eu já tinha resolvido. Eu já não estava nem mais lembrando o que ele tinha falado, porque foi um processo que entrou no meio do caminho. Então, assim, a multa, a ideia hoje é o seguinte: a multa chegou, eu resolvi na hora. Mas geralmente a gente está sempre fazendo alguma coisa, entendeu? Tu está esperando a multa chegar. Aí é onde entra o processo, que é aquelas informações de motorista. Por exemplo, para mim descobrir uma multa do motorista lá da Laje, eu tive que entrar lá naquele programa Emissão do multa, você quer? Isso, por ali, até eu achar aquele caminho, aquela irmã lá que me ajudou, entendeu? Por isso eu estou começando a andar devagarzinho. Então é todo um processo. O ideal disso, eu penso assim, né? Meu pensamento. Por exemplo, chegou a multa. Eu tinha que chegar lá e entregar, cara, essa multa aqui é do carro e tal. Você identifica o motorista para mim? Aí aquela pessoa da operação, ele teria mais facilidade para resolver isso. Porque às vezes ele vai ter que procurar em vários lugares. Se de repente, ele, na mente dele, isso aqui foi plano de tal, já vai lá ver, porque o cara está dando aquilo ali diariamente, entendeu? A minha cabeça está envolvida assim. Mas antigamente era assim. Os caras me entregavam lá na operação. Só que não volta. É por isso que tem essas multas de 2020 sem pagar. Você vê ali multa de 2019, pô. É um processo que nunca andou. Eu não sei como é que eles apresentavam para vocês aqui. Mas como é que andava? Você tem multa lá de 2019, 2020, entendeu? Você procurar tem multa que tem 2018, pô. Então é um processo muito complicado, porque tem que ter aquele enfrentamento com o motorista. Nem todo mundo quer isso, entendeu? É aquele pode conversar, fazer o cara entender. Aconteceu o fato, tem que... Entendeu? E sem falar que a conversão coletiva estipula prazo.
prazo todo para mundo corre. apresentação. Operação, A gente alguma pode ideia apresentar sobre isso? qualquer hora. Entendeu? Quando a Assim, gente pode é um se ajudar. processo Só um adendozinho, um parênteses. Eu concordo plenamente com o Léo. Eu acho que a questão da multa, a tratativa posterior, assim, beleza, a gente pode analisar como fazer, mas a identificação de veículo motorista, cara, operação. Operação, não tem. Senão você vai ficar sofrendo, cara. E aí tem que ficar pulando. Aí Ou fica- não, Tem alguma ideia, cara. operação, em relação a isso? Bom, porque tem lá as emissões, né? CTE, tudo, a data, não vem tudo direitinho Ó, lá. que nem por Tem exemplo, CTE multa na da- frente do tem cliente. CTE do açaí, Ó, tem pessoal. multa na frente do cliente, quando tá parado em frente do cliente. O motorista não vai querer pagar aquela Tem multa coisa na ali. Besoft. Aí eu que nem tenho contato com o cliente, que não sei quem é o fornecedor, que vou ter que ir atrás de lutar pelo aquilo ali. Esse, entendeu? Então, isso daí, olha só, lá atrás, né? Eu vou dar até uma pitada nisso daí. Lá atrás, a gente começou o quê? A ver qual eram os maiores pontos de multa. É aquilo que eu falei até com ela aqui, é o mato alto, né? Hoje, o nosso maior mato alto não é multa na conta de cliente, é a multa de avanço de sinal, radar, falar no telefone, falta de velocidade. Nem falar no telefone eu não tenho nem visto. Aí eu tô. Aí assim, isso daí é culpa do motorista. Quando a gente vai tratar uma descarga, a gente vai ter que analisar o quê? Né? O que é aquele local ali? Que local é aquele? Aí a operação vai ter que dizer, lá tem carga e descarga? Não tem? A gente vai assumir aquela multa operacionalmente? Pô, começou a chegar, igual o Mercadão, teve uma época aí que tinha um endereço aí que estava chegando uma multa atrás da outra. Aí o pessoal da operação tem que ir lá, tem que entender, buscar uma solução. Cara, ó, já tem 3 multas nesse local aqui. Vamos ter que ir lá entender, ver se tem um carro de descarga próximo, ver se ele busca uma solução. Aí a operação tem que dar uma posição, entendeu? Realmente, uma multa por parar num local, a gente não tem como cobrar do motorista. A gente vai ter que tentar entender o porquê. Agora, assim, não, tem um carro de descarga e o cara parou irregular, aí, cara, olha só, já fomos lá, já olhamos, ó, esse endereço aqui, ó, cara, desculpa, mas está aqui, ó. Então a operação tem que te responder com relação a isso, entendeu? Eu estou montando até ali Qual é a ideia, para reunir os motoristas e passar para eles assim, aquelas que não tem como recorrer. A gente tem que ver qual é a posição do cliente. O cliente que determina onde o caminhão quer parar mediante o nosso tipo de negócio. Tem cliente que é assim, a loja americana, por exemplo, eu fui buscar Loja essa americana quer que o informação carro pare na porta, a Cruzli quer que o carro pare na porta. Todos eles têm que ver o tipo de Esse é eu só estou dando um exemplo. Isso daí vai tô ser dando uma duas análise coisas. posterior de cada situação. O importante é que agora é definir como que o operacional vai assessorar diretamente com relação a isso. A identificação. Porque é uma todos os responsabilidade. veículos saem com o romaneio e saem com o OS. Pelo romaneio e pelo OS do veículo. É só você botar a placa. Você tem acesso a SSW? Tenho acesso. Só botar a placa você vai ter lá. Mas olha só, o Ademir está falando o seguinte, isso não é o habitual dele. Ele não fica entrando nesse carro para ver. Ele quer uma pessoa que tem expertise para poder ser um processo dinâmico. Não, tudo bem, mas então o que eu da penso, situação... olha, assim, protocola a multa, não fica entregando avulso, porque não volta. Assim, ó, tem 10 multas, protocola aquilo ali, ó, 10 multas, cara, tem um prazo ali de 2 dias para devolver. Igual faz comigo com as Isso notas. aí. Se eu não entregar Mas quando ele te devolver, tem que devolver as 10. Entendeu? É completo, o negócio não ficar solto, porque senão vai ficando solto. Então assim, passou 10. Igual cara, você faz comigo. Você quer o prazo de quanto? É 2 dias? 2 dias com as evidências, né? Já grampeadinho lá, tudo certinho, com as evidências do motorista, romaneio. Com a evidência, aí acabou. Aí já matamos um ponto. Isso que é importante, Carlos, é evidência. A gente tem que deixar guardado qualquer problema que a gente tenha. Quantas vezes Não, a até gente porque ele foi precisa atrás mostrar de que é Porque assim, motorista. gente, tem muitas multas que se a gente for começando a tratar, Vai na época que nós pagamos 58 mil reais de multa num ano, que nós fizemos aqui uma tratativa, assim, o que acontece, cara? Eu acho que as coisas elas precisam ser rápidas. Se você tiver uma ação rápida, poxa, você soluciona. Por exemplo, Abelardo Bueno, Salvador Allende, Barra da Tijuca. Eu, às vezes, eu ficava impressionado. Teve motoristas que na mesma semana ele foi multado 10 vezes ali. Mas por quê? Porque ninguém pegou um telefone e falou pro cara assim, meu irmão, olha só,
Esse radar que você está passando de madrugada, e após as 22 horas ele também multa. Cuidado, tá chegando multa para você aqui. Pô, olha só, meu irmão, você teve que receber uma multa na Ponte de Niterói, a mais de 80, a Ponte de Niterói está multando. Porque você pega casos ali do mesmo cara, meu irmão, várias multas do mesmo cara. Do mesmo lugar. Então, assim, é uma falta de o quê? Porque se você tomar uma ação de falar assim, ô filhão, porra, cara, cuidado, hein, cara, tu tá recebendo multa toda hora aqui, às vezes um telefonema que você vai dar pro cara, mais de 80 na Ponte de Niterói, cara. Tu já estanca ali. Tu já estancou ali, aquele cara já não vai te dar estresse. O importante, gente, não é a gente cobrar a multa, é a gente conscientizar o nosso pessoal a saber assim, cara, olha só, tu tem que tomar cuidado nesse ponto, pra parar de chegar a multa. Entendeu? Isso que é o legal do negócio, é a gente ser rápido para o motorista ter essa ciência, para ele tomar cuidado naquele ponto, porque a maioria das nossas multas, a maioria, era Salvador Allende, Barra da Tijuca de madrugada e Ponte Rio Niterói. Era a maioria. Entendeu? Que não era tratada, aí gerou um volume grande, né? Visitar fornecedores para quando exige não, uma ideia que tem que é muito válido, que tem um contato, né, com o pessoal que fazia ele usa um termo que agora eu não estou lembrando. Network. Isso aí, entendeu? Com Tem o relacionamento. fazer um bom relacionamento. Checklist é um processo que hoje também ele está andando bem lento, porque eu tenho usado o Isaías e a ajuda de alguns motoristas para estar fazendo esse checklist. Esse checklist Fala assim, rapidamente. é uma folha, e aí naquela folha vem um mapa do caminhão, né? Com seta, farol. Eles não ali, fazem, os motoristas não fazem diariamente. Hoje não tem feito. Aí esse checklist aqui seria algo que me passaria as informações para me antecipar resolver alguns problemas da frota, né? Gestão de pneu é um processo muito lento mesmo, porque é um processo que começa lá fora, né? Só para o checklist, só para... Eu não entendo, não. Só para mais... Eu tento entender como processo, né? Então, assim, na realidade, o checklist é uma informação que você precisa. Ela serve para... Não, só um instantinho. É uma informação que você precisa. Não necessariamente você precisa colher essa informação. Apertadinho. Não, é uma informação que tem que Então, vir. é um processo que o motorista pode fazer lá, entregar para a operação e essa operação entregar para você esses checklists que você vai fazer então uma análise desse checklist. Então não precisa ser você que... Obrigatoriamente deveria ser o próprio motorista. Por quê? Volta pra A cá. gente já cansou de repetir aqui Apresenta várias amanhã. vezes que não existe motorista fixo no veículo, Vai ficar aí? correto? Então o que o Mas motorista tá tinha dentro que de ter algum lugar ou tá na rua? preocupação em fazer, sabe? Ah, tem parte? Porque, olha, eu tô pegando o veículo, ó, ele então, tá assim, deixa aí, dá pernoite. assim, entregar pra ele, ó. Então, amanhã Tô você pegando o se veículo apresenta aí agora, na tua tem casa. bem aqui, ó, o vidro Esse que tá checklist trincado. pode ser Isso, digital? Mas sabe aqui. Pode ser digital esse checklist? Então, Hã? sabe Já o tá Pode ser na digital? amanhã você vai Tem que ser em jogar papel. que ninguém Bom. acompanha. Não entendi. O checklist pode ser digital ou tem que ser em papel? O caminhão vai Já encostar pode ali. ser digital, porque Valeu. não só papel. Porque eu acho que teve uma época que não teve um... Checklist digital? Então, teve uma época... Não, mas naquela época... Só para você entender, a gente tinha aqui dois checklists. Subiu para... Deixa ela falar disso. Não, Fala. quando libera o carro, tem a nota, a placa, a documentação. Já coloca o checklist, aí o motorista vai pegar, vai preencher as Eu acho que deveria informações ser do carro. antes de liberar o carro pra rua, o cara tem que porque chegar aqui- e fazer o checklist. Então, mas é Quando porque chegar eu- ali no CPD pra poder pegar a documentação pra ir pra rua, Mas é entregar. porque o motorista, ele vem aqui, ele já pega as notas e leva pro carro. O carro fica carregado de um dia pro outro, carrega de manhã. Entendeu? Aí ele pega, ele vai pegar o checklist, vai olhar todas as informações, ver o que tá ok, notificar, assinar e trazer aqui na operação. Que ele vai Ou devolver depois que ele já tá com as notas. quando ele retornar, ele tem que apresentar o checklist de saída e de chegada com a informação. Porque se não travar de alguma maneira a saída deles, Era isso Vamos que eu fazer checklist. estou lhe falando? Não, eu ia falar que a gente já teve aqui numa época
Muitas coisas assim, a gente deixou de fazer, porque a gente só gastava dinheiro e não tinha resultado. Por exemplo, a gente tinha 2 checklists aqui. Tinha um cara de manhã numa operação. São pessoas, tá? Checklist. Para fazer o checklist, uma de manhã e uma no final do dia. O que eu penso com relação a isso, tá? O que a minha cabeça pensa, minha humildemente pensa? Que se eu tenho um cara de manhã que fez um checklist de saída e eu tenho um à noite, é pro da noite chegar e validar assim, ó, o carro do jeito que o carro saiu, o carro chegou. E o carro não chegou do jeito que saiu. Quem é o cara? É o Lander. Ponto. O da manhã e o da noite botou que recebeu o carro assim. E fiz de manhã, o carro não tá assim. O que aconteceu? Quem foi? Aí vamos olhar a câmera, pátio, pá, etc. Resolver. Não. Era só uma coisa que era preenchida, e preenchida, e preenchida, e preenchida. Aí você pergunta, mas quem foi que ocasionou? Ninguém quer se... Mas esse checklist era uma pessoa, era um colaborador que era responsável. E era responsável por isso. Então, tinha um de manhã e tinha uma noite. Uma noite. Aí eu vi que a gente só gastava dinheiro com pessoas e não tinha solução. Porque tu perguntava assim, ué, por que esse remendo aqui? Quem foi? Ninguém responde, porque assim, parece que não quer. Vira muito pessoal, entendeu? Pô, você é meu amigo, Ronald. Eu não vou falar de você porque você é meu amigo. Quer que aguentar, isso aí. É mais ou menos isso. Eu só conheci um cara até hoje, que é o Ricardinho lá do Preso Link, que é muito profissional. Ele separava muito bem o pessoal, o Leandro conheceu ele também, né? O pessoal do profissional. Ele ia pescar comigo, mas chegava na segunda-feira, ele Leandro, acho que você não está entendendo. A gente é amigo lá. Aqui não. Aqui você tem que botar teu caminhão na doca a tal hora. Aqui é assim, eu sou pago aqui para poder te cobrar para você fazer o certo. Então assim, um cara muito profissional, separava isso muito bem. E como ele era assim com todo mundo, as pessoas não levavam isso pro coração. Porque era o natural do cara, entendeu? Separar bem. Vamos tratar isso. Continua aí. Olha, a hora tá voando ali, gente. Como é que vai ser ali? O Campos quer comer, pô. O general, gestão de pneu, avança. Auxiliar na execução das tarefas diárias, que hoje quando... Gestão de pneu tem um processinho ali que você falou uma vez comigo que anotar. Que hoje, como o Isaías é sozinho, então dependendo do que ele está fazendo lá fora, ele tem que ir lá fora dar uma ajuda a ele. Né? E acompanha... aqui ficou acompanhamento, mas não seria bem acompanhamento, seria um outro termo, dos serviços do dia anterior. Seria entrar em contato com o fornecedor, se já mandou nota, boleto, todo esse processo. É um processo que hoje eu já estou conseguindo fazer um pouco melhor. Entendeu? Que é entrar em contato com o fornecedor. Pronto. Muito bem, né? Alguém mais quer vender a caneca? Ninguém quer fazer? Ninguém está querendo vender a caneca, né? Mas ó, observação, a gente fez em 1 hora, tá? Porque a gente começou era 11h30. 11h30. Caramba, viu? Eu não sei onde é que estava essa correria toda. Assim, realmente ela tem razão. Meus parabéns, Mônica. Foi excelente esse teu comportamento aqui agora. Eu marquei o horário 1h05, a gente levou 1h05, ou seja, se a gente tivesse começado 11 horas, a gente ia ter tempo. Muito obrigado. Então, só por causa disso, vale a pena comprar essa xícara aqui. Essa xícara é de café, né? Café? Então, eu estava lendo um documentário outro dia, quem gosta de tomar um cafezinho, aquele produto do cafezinho de plástico, ele provoca danos à saúde. O ideal é você usar uma xícara. R$15 essa xícara. Quem quer? Ganhou a sobremesa. Não, para evitar o câncer vale 100. Estou vendendo só por 15. Gente, valeu. Vamos tentar amanhã, 11 horas, por favor, se organizar igual a Mônica lembrou ali. A gente conseguiu fazer 1 hora, conseguiu uma meta, né? Então acho que é bacana isso para todo mundo, né? Para enriquecer os nossos dias, né? E com muita informação. Você vê que é muita informação, mas isso é uma melhoria contínua que não para, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus, Deus ilumine vossos corações. Amém. Que seja. Amém. Obrigado. Liberou o almoço. Quem é que falou com a Verônica da Americana? Já tem você conversar? Precisa conversar, hein? Sim, senhor, claro. Tá
falar sobre faturamento. Eu tô o Elando e a Sabrina. Eu quero ouvir a Sabrina. A filha dela não vai chegar. A filha dela tá acordada desde 3 horas da manhã com dor de ouvido. E começou a ter febre.